Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho trazer um vídeo à moda antiga do canal, né? São histórias reais e sobrenaturais que aconteceram comigo, que vocês vivem me pedindo para contar. Então eu trouxe hoje 3 experiências inéditas, mas antes disso vamos soltar uma vinheta nova, maravilhosa, que eu acabei de ganhar do meu genro Eliabe. Então, obrigada Eliabe, solta a vinheta. Bom, irmãos, hoje eu separei 3 histórias inéditas que eu ainda não tinha contado no canal, mas todas essas 3 histórias têm algo em comum que eu quero compartilhar com vocês. Essas histórias sobrenaturais, né, esses fatos reais que aconteceram comigo, aconteceram no meu ambiente de trabalho. Para quem não sabe, sou técnica de enfermagem, né, e trabalhei num pronto-socorro muito grande aqui da minha cidade. Hoje trabalho no posto de saúde, mas eu quero dizer que você, independente de qual seja o ramo aonde você trabalha, ainda que você trabalhe de frente para um computador, ainda que você não tenha contato com outros seres humanos do seu trabalho, Deus, ele quer se fazer presente no seu ambiente de trabalho, ele quer te abençoar e quer se revelar através do sobrenatural. Bom, toda vez que eu entrava no pronto-socorro, na época que eu trabalhava naquele pronto-socorro, eu me lembro que tinha aquelas 2 portas, né, que a gente abre assim para entrar no pronto-socorro. E naquele momento que eu abria aquelas portas, me dava aquele frio na espinha, aquele gelo na espinha do que será que vai acontecer neste plantão. E naquele momento eu lembro de sempre convidar o Espírito Santo para entrar naquele hospital comigo, para me ajudar, me livrar e assim estar presente no meu dia a dia. A primeira experiência que eu quero contar para vocês é uma experiência fortíssima que aconteceu no pronto-socorro. Eu estava fazendo uma medicação e a gente naquele momento, né, naquela época, não sei como hoje é feita essa medicação lá, mas naquela época a gente preparava a medicação dentro do posto de enfermagem, um postinho, um balcão onde a enfermagem ficava. Ali era preparada todas as medicações e depois a gente levava aquela medicação pronta até uma sala de medicação. Quando chegava naquela sala de medicação, eu tinha por costume chamar o paciente pelo seu nome completo, já para evitar algum tipo de erro, e eu tinha sempre esse cuidado. Mas naquele dia eu me lembro que eu preparei a medicação com todo cuidado, sempre com muita atenção, mas eu não sei o que aconteceu naquele momento. Mas eu lembro que eu peguei aquela medicação pronta na bandeja, levei até o paciente, né? E quando eu cheguei no paciente, na sala de medicação, a sala de medicação cheia de pessoas, eu lembro que eu chamei o nome do paciente e por algum motivo o paciente acenou com a mão dizendo que era ele. E quando eu cheguei de frente para o paciente, comecei a explicar a medicação que seria feita e comecei a preparar lá as coisas, pendurar o soro, né, sobre aquele suporte e preparar as agulhas para puncionar a veia do paciente. Naquele momento, eu ouvi uma voz dentro do meu peito que disse, olha. Quando eu ouvi aquela voz dizendo, olha, eu me lembro que eu parei e me assustei com aquilo. Eu não estava esperando, né, ouvir nada da parte espiritual, né, sentir algo da parte espiritual, mas aquela voz dizendo, olha, ela me causou um temor naquele mesmo momento. E eu lembro que eu olhei para cima e quando eu olhei para cima eu li na etiqueta do soro o nome do paciente que estava por completo. E quando eu li na etiqueta do soro o nome do paciente, na mesma hora eu tive uma visão da ficha do paciente enquanto eu estava preparando lá no balcão de enfermagem. Aquela ficha, ela se materializou na minha mente, na minha frente, como uma lembrança muito clara, onde eu li naquela ficha outro nome de outro paciente. Então, naquele mesmo momento, eu parei, coloquei tudo de volta na bandeja e levei de volta ao postinho de enfermagem. E quando eu cheguei lá, eu olhei, coloquei um do lado do outro, a ficha e o soro, e eram nomes diferentes. Deus sabe o quanto eu sempre orei e pedi a Deus que eu nunca causasse nenhum dano a nenhum paciente, que eu sempre pedi a Deus que nunca acontecesse nenhum engano, que eu nunca sofresse algum engano ali, fizesse algo errado, porque eu me conheço, eu sei como isso ia me afetar, ia me abalar psicologicamente, né? Eu sempre disse, né, e continuo dizendo que no momento em que eu fizer algo de ruim para alguém, né, no momento que eu danificar a saúde de alguém através da minha profissão, eu acho que eu não consigo mais trabalhar, eu largo essa profissão no outro dia, porque é algo que ia me abalar profundamente, né? Eu sei que existem muitos erros que acontecem nos pronto-socorros, né, corriqueiros, que não afetam o paciente, não causam mal
ao paciente, não chegam a causar morte, mas eu sei que existem muitos erros que realmente levam o paciente à morte, e isso sempre foi um dos meus maiores temores, né? Eu sempre que via alguma coisa na televisão de algum enfermeiro que fez alguma coisa errada, eu sempre pensava, meu Deus, me livra disso. E naquele momento eu agradeci a Deus porque eu ia fazer uma medicação num paciente que era de outro paciente, né? E aquela voz me avisou. E hoje, né, já graças a Deus não trabalho mais em pronto-socorro, mas durante todos os anos que trabalhei lá, Deus sempre me livrou de fazer algo errado. Sempre Deus me livrou de fazer uma medicação errada. E isso, hoje, lembrando, eu penso, meu Deus, eu ouvi a voz clara e audível de Deus dizendo para eu olhar para aquele soro. E ao obedecer aquela voz, Deus me deu a visão da ficha da pessoa e eu pude ver que aquela medicação estava errada. Então eu quero dizer com isso, convide o Espírito Santo, convide a Deus para estar envolvido no seu trabalho todos os dias. Não seja louco, não seja leviano de entrar no seu ambiente de trabalho sozinho sem convidar o Espírito Santo de Deus. E uma outra experiência muito forte que eu tive com Deus dentro do meu trabalho foi que nesse mesmo pronto-socorro onde eu trabalhava, eu era auxiliar de enfermagem e um dia eu estava no culto da minha igreja e Deus levantou um profeta que veio até mim e entregou uma profecia, uma palavra de Deus dizendo para mim o seguinte, que ele iria me levantar lá dentro e eu iria subir um degrau. Deus falou para mim através da boca do profeta, você vai subir um degrau dentro daquele lugar, eu vou te levantar e você vai subir um degrau. Então eu me lembro que no outro dia eu fui trabalhar tranquila, né, sabendo que Deus iria me abençoar, né, de alguma forma eu iria subir um degrau naquele lugar, e eu como auxiliar de enfermagem gostaria muito, né, e almejava naquela época ser levada à técnica de enfermagem, o salário melhor, né, nós tínhamos mais autoridade no meio da equipe, então eu almejava isso, né? Eu desejava isso, orava por isso e Deus falou para mim dentro da igreja que ele iria fazer isso. No outro dia eu estava trabalhando, o telefone tocou e alguém falou para mim, Kelly, sobe porque o chefe quer falar com você, né? O nosso chefe, nosso gerente de enfermagem estava me chamando na sala dele. E naquele momento Deus me lembrou da palavra do dia anterior e eu sabia exatamente do que se tratava aquela conversa. Isso é muito legal, meus irmãos. Nesse momento eu ia receber uma promoção, então eu já sabia que ele ia me oferecer aquela promoção, Deus já havia falado comigo, mas se fosse o contrário, né, se fosse uma demissão, se Deus fosse fechar aquela porta, ele também poderia ter me avisado e também não seria uma surpresa para mim. Isso que eu quero trazer para vocês. É muito importante você andar com Deus no seu ambiente de trabalho, convidar o Espírito Santo, né, a estar com você no seu ambiente de trabalho todos os dias através da oração, porque você nunca vai ser surpreendido, né? Seja uma notícia boa ou uma notícia ruim, Deus ele vai te avisar com antecedência, você vai estar preparado para receber essa notícia. Quando eu entrei naquela sala, né, do meu chefe, eu lembro que eu sentei na frente dele e eu pensava comigo, eu já sei o que ele vai falar. Ele vai me oferecer um degrau a mais, ele vai me oferecer o técnico de enfermagem, a vaga de técnico. E aí ele falou assim para mim, Kelly, nós estive pensando muito, estive avaliando algumas situações e eu queria te fazer um convite. Eu queria te fazer um convite de você ser técnica de enfermagem no lugar de auxiliar. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus, Deus é fiel mesmo, né? Deus é maravilhoso. E eu não tive nenhuma surpresa. Eu acho que eu me lembro até de ter falado isso para ele, né? Eu já sabia que você ia fazer isso. Deus já tinha me falado. Porque eu gosto de falar isso, viu, gente? Principalmente para as pessoas que não são crentes. Deus já havia me falado e eu aceito, e assim eu fui levada à técnica de enfermagem, mas não foi uma surpresa para mim. O Espírito Santo já tinha me falado antes que isso ia acontecer e foi muito legal ver Deus falar e Deus cumprir com a sua palavra. Bom, antes de contar a terceira experiência sobrenatural, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais. O Instagram é Kelly Salles Oficial e na página do Facebook, Ministério Kelly Salles. Bom, a terceira experiência sobrenatural que aconteceu comigo já aconteceu há bem pouco tempo, né, nesse meu novo emprego, onde eu estou na prefeitura, e é lógico que nós não vamos falar aqui nomes de pacientes para que a sua identidade seja preservada, não é verdade? Mas a experiência foi muito forte, eu não posso deixar de contar. Eu, como sempre, a gente orou antes de sair de casa, eu e o Alexandre sempre nas orações
ele costuma dizer assim que Deus não permita que o inimigo se levante, mas se porventura ele se levantar, que ele se levante para cair. Nós sabemos que o diabo, ele usa pessoas, né? O diabo, ele não vai se materializar na sua frente, né, para te perseguir, nem para te atacar. Ele vai sempre utilizar alguém que der espaço para ele utilizar. E aí, nesse momento, eu lembro que eu cheguei no meu serviço e a primeira paciente que eu fui atender foi uma senhora que eu já tinha costume de atender ela, a gente já tinha um bom relacionamento, como eu costumo ter, né, com todos os pacientes. E no momento em que ela sentou na minha sala, ela começou a se transformar, e ela começou a me agredir em palavras, né, de uma forma muito ríspida, e eu falava para ela: senhora, eu vou te ajudar, eu não estou sempre te ajudando, eu já não fiz isso pela senhora, eu vou continuar te ajudando, a senhora pode ficar calma. Mas ela continuava, né, se exaltando nas suas palavras, com muito ódio no seu falar. E para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo, eu estava com um papel, né, com encaminhamento para que ela pudesse levar para que o seu marido fosse até uma consulta. Acontece que o marido dela estava internado numa UTI de uma Santa Casa, então não tinha como ele participar dessa consulta, ainda que ele quisesse, né? Ele estava internado ali na UTI. E eu comecei a explicar isso para ela, dizer para ela que, infelizmente, aquele encaminhamento, se ela levasse, ela estaria levando a vaga de uma pessoa que poderia participar dessa consulta, porque o marido dela não ia conseguir ir. Então ela se transformou na minha frente, com muito ódio nos seus olhos, né? Vale lembrar que a gente tem um bom relacionamento, eu e essa senhora, e ela se transformou e começou a dizer para mim: eu quero esse encaminhamento. E eu falava para ela: mas senhora, a senhora vai tirar a vaga de uma pessoa que pode ir, a senhora não tem consciência, vamos pensar junto. Eu sei que a senhora está passando por um processo difícil, eu sei que está difícil, que a senhora está estressada, mas pensa na pessoa que está precisando dessa consulta. E ali eu tentava argumentar com ela, com todo o carinho que eu sempre tive com todos os pacientes, mas ela cada vez mais, com mais ódio, dizia que queria aquele papel. E naquele momento, o Espírito Santo colocou no meu coração: é o inimigo. Eu olhei para ela e falei: sangue de Jesus tem poder. E aí eu, dentro de mim, comecei a repreender aquele mal e falando para ela: você precisa pensar, eu sempre te ajudei, a gente sempre te ajudou, a gente não é inimigo da senhora, mas a senhora não vai poder ir. E ela continuava dizendo: eu quero. Ela se transformou na minha frente totalmente. E aquela situação, ela querendo aquele papel, eu tive que entregar aquele papel para ela, mesmo sabendo que ela ia perder aquela consulta. E isso me fez muito mal, porque eu sabia que alguém ia ficar sem a consulta por causa daquilo, né? E aí eu comecei a ficar muito mal. Eu lembro que as lágrimas começaram a encher os meus olhos. Eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei para ela: senhora, por favor, vamos repensar. A senhora não quer pensar melhor no que a senhora está fazendo? Isso vai atrapalhar outra pessoa que precisa. E ela ali, totalmente fora de si, né? Dizia que não, que ela queria aquele papel, queria levar aquele papel. Então eu entreguei aquele papel para ela, assim, com muitas, assim, eu já estava assim, com os nervos à flor da pele. Eu entreguei aquele papel, falei para ela: tudo bem, se a senhora se sente bem fazendo isso, então tudo bem, tá aqui o papel, pode levar. Mas eu lembro que eu fiquei com vontade de chorar, gente, porque eu fiquei pensando: meu Deus, como é que pode uma pessoa que precisa do SUS atrapalhar uma outra pessoa que também precisa do SUS? Né? E ela dizia assim: não quero saber, ninguém pensa em mim, por que eu vou pensar nos outros? Eu não quero saber. E queria, porque queria aquele papel. Eu entreguei aquele papel para ela, ela saiu. As pessoas começaram a passar pela minha porta e olhar para mim, as pessoas que trabalham comigo, e falar para mim assim: o que você tem? Você tá mal. E eu, assim, totalmente abatida, fisicamente abatida, eu falava: realmente, eu tô muito mal. Eu fiquei muito mal com aquela situação. E ela foi embora. E quando passou o dia, eu passei o dia inteiro mal, gente. Eu passei o dia inteiro, né, com aquele sentimento ruim dentro de mim. E foi um dia muito difícil. E quando foi poucos minutos antes de o posto de saúde fechar, um homem entrou dentro do posto, um paciente que eu também já conhecia, mas não sei se é crente, nunca entramos nesse assunto. Ele entrou na minha sala e ele pediu licença. Ele falou: posso entrar na sua sala? Aí eu pensei: meu Deus, falta tão pouco para fechar o posto, só falta ser mais uma coisa que vai me tirar do sério. Mas lógico que eu falei: pode entrar, por favor, pode sentar. E quando ele entrou, ele sentou na minha cadeira e ele falou assim para mim: moça, eu vim aqui para te entregar um recado de Deus. E eu não costumo fazer isso, porque muita gente não acredita.
mas eu preciso dizer para você que o dia hoje começou muito ruim, não foi? Quando ele falou isso, imediatamente a presença de Deus tomou conta daquela sala e eu disse para ele assim, eu creio, pode falar que eu acredito. E ele falou assim, não sei o que aconteceu hoje, mas Deus manda dizer que o dia começou muito ruim, mas o dia vai terminar muito bom. E ali ele começou a ser usado por Deus para fazer promessas para mim, renovar promessas que ele já tinha feito e falar de uma forma tão clara, algo tão grande que eu ainda não posso contar para vocês, mas eu creio que um dia eu vou fazer um vídeo dizendo para vocês o que é que Deus falou através dessa profecia, mas eu só sei dizer para vocês que eu saí daquela sala flutuando na presença de Deus, porque aquele homem foi usado por Deus para falar comigo dentro daquela sala tudo aquilo que eu precisava ouvir. E ele usou palavras muito específicas a respeito de tudo aquilo que eu tenho orado, a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Ele falou de uma forma totalmente certeira que não pode ser outra pessoa a não ser a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então eu saí de lá pensando, meu Deus, a gente ora, né? De manhã antes de sair de casa, a gente entrega o dia nas mãos de Deus. O diabo ele pode até se levantar, ele pode até querer abalar a sua fé durante todo o seu dia, mas por fim Deus se levantou e derrubou por terra tudo aquilo que o diabo tinha plantado dentro. Eu saí daquele posto com todas as promessas de Deus renovadas na minha vida. Bom, eu espero que essas experiências tenham edificado a sua fé de alguma forma. Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de entregar a sua vida profissional nas mãos de Deus. Não se esqueça de, antes de entrar no seu ambiente de trabalho, convidar o Espírito Santo para entrar com você e você também vai viver experiências sobrenaturais ali. Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!